E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 22. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E Emmanuel comenta na lição 143, acorda e ajuda. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, uma grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugaz da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral, e se atormentados pelas mentiras com que envolve a si mesmo, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão, e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando de jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Muito conveniente, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, a gente encontrar o Emmanuel traçando a diferença de morto para cadáver. Porque realmente a gente vai encontrar muitas e muitas pessoas encarnadas que parece que morrem para a vida. E o que está sendo comum, por isso que está sendo muito conveniente esse estudo, é que muita gente, por conta do vírus, da pandemia, muita gente está tomando a postura de medo, de isolamento e espalhando pânico ao mesmo tempo, porque quando você vai falar qualquer coisa em rede social, só fala sobre possibilidades de tragédia ou cuidado que se deve ter. E é claro, né, a gente vai botar aqui uma coisa aqui pra gente, né, a gente precisa sim acompanhar os noticiários, acompanhar a evolução da doença e a evolução da vacina, as últimas informações que a medicina nos traz sobre as profilaxias. Isso é obrigação de cada um de nós. Agora, você abrir mão da sua vida, né, das suas atividades, inclusive até mesmo de tomando os devidos cuidados que todo mundo deve tomar nesse momento, ainda com as recomendações de usar máscara, usar álcool e estar tomando cuidado de lavar as mãos. É o momento que a gente está vivendo, a gente não sabe quando que vai terminar. Pode ser que daqui a um pouco tempo alguém vai estar ouvindo esse vídeo e falar: isso é coisa do passado. A gente espera que seja em breve coisa do passado. Mas isso não é motivo para a gente abrir mão da nossa vida. A gente teve que se reinventar. Primeiro dentro de casa, a gente teve a oportunidade de aparar algumas arestas com a nossa família, até aprender a amar muito mais a nossa família. A gente teve oportunidade de aprender a fazer a prece em família, quem não fazia, de ter essa aproximação. E a gente está tendo a oportunidade, aos poucos, de abrir as exceções para alguns parentes mais próximos. Acho que todo mundo está vivendo essa fase agora. A gente tem os cuidados, usa máscara, mas quando a gente encontra os parentes, a gente abre aquela exceção e fica à vontade. Por quê? Porque a gente precisa dessa vida coletiva, como ele vem falando aqui pra gente. E ele vem falar aqui pra gente, ó, sai cada dia de ti mesmo. Não é, vamos botar assim, de maneira imprudente,
você deixando de observar os cuidados que a Organização Mundial de Saúde, que os principais profissionais de medicina estão estabelecendo. Vamos deixar bem claro isso. Mas sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho. Busca dar uma palavra de incentivo para que essa pessoa possa dar um stand-up na vida dela, né? Dar um levante na vida dela. Então, busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Gente, só assim a gente consegue botar nossa energia em movimento, consegue fugir das teias desse cárcere sem grades que é a depressão, que é a síndrome do pânico e esses demais transtornos psicológicos que hoje já tem até novos nomes. A gente consegue sair através desse exercício. Então, olha só, tem gente até que, vamos botar aqui, a gente vai respeitar o ponto de vista de todo mundo, tá? Eu não vou sair de casa porque eu tô com medo de pegar o vírus. Tá bom. Mas será que hoje ninguém tem uma lista de chamadas aí, de lista telefônica aí no celular, uma agenda? Pegar o telefone dos amigos, ligar, bater um papo com as pessoas, fazer uma oração junto, fazer uma prece junto, né? A gente poder estar trocando informações, fazer uma videoconferência. Hoje é tão fácil fazer isso, hoje vulgarizou isso. Aliás, a pandemia, né, uma das coisas boas que a pandemia fez foi mostrar para muita gente que tem recursos tecnológicos que não são, né, para serem desprezados, que o celular não é só para a gente ficar assistindo fake news, vídeos de piadinha, não, pode usar para muita coisa útil, deve usar para muita coisa útil. Aliás, essa pandemia até ensinou a muita gente que deseja realmente uma nova profissão, deseja estudar para um concurso, deseja mudar a sua vida. O material está todo aí na internet hoje, a gente consegue ter acesso a tudo, né? E nisso você está colocando sua mente em funcionamento, você está colocando sua energia em movimento. Colocando dessa maneira, você está deixando de ser esse morto que está falando aqui, o morto, deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, né? Porque aqui, nessa passagem do Evangelho, vamos lembrar aqui, né? Jesus não quis, em momento nenhum, diminuir essa ideia da piedade filial, da piedade do amigo, de ir lá cuidar, né? do enterro, cuidar do caixão, cuidar. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que tem pessoas que se anulam mesmo, e ele enumera 4 situações que são preocupantes. Ele fala, olha só, mergulham em sepulcros do ouro, do vício, da amargura ou da ilusão. Ou muito recurso financeiro, ou viciado em alguma coisa, ou amargura com o mundo, com tudo, né? Ou então ilusão. Aí ele vem falar, vitimado pela tentação da riqueza, mora em túmulos de cifrões, quer se proteger para que ninguém pegue o patrimônio dele. Eu convido vocês a lerem os dois, o capítulo 18 e o capítulo 19 do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Falando a situação triste, o pessoal no plano espiritual sofrendo, ainda tentando guardar o seu próprio patrimônio, não querendo deixar as pessoas pegarem o patrimônio, não se dando conta de que o que eles acham que é ouro é lama. Então, no plano espiritual sofrendo. Derrotado pelos hábitos perniciosos, que é os vícios, eles encarceram-se em grades de sombra. Todo mundo sabe, né? O terror que é o vício. Se prostradas em desalento, dormem no pranto da bancarrota moral, olha só. Fica o tempo todo tomando remédios para dormir. E bancarrota moral é derrota mesmo a moral. A pessoa se entrega dessa maneira. Ou então, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmo, residem sobre as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aquela pessoa que é suscetível demais. Gente, quer falar mal da gente? Fala. O que importa é a nossa consciência com Deus, é o esforço que a gente está fazendo para melhorar a cada dia. E recomenda o Evangelho, que com a medida que a gente julga, a gente vai ser julgado também. Então, o que importa é a gente não julgar. É de mim, não pode estar saindo julgamento nenhum. Então ele vem falar aqui pra gente, quando a gente encontrar esse tipo de coisa, vamos tentar ajudar, tentar abrir os olhos, e se não quiserem, infelizmente, como acontece em muitos casos, dar ouvidos ao que a gente está falando, a nossa recomendação, que vem lá de Mestre Jesus, é simplesmente, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos.
todo fruto tem o seu momento de amadurecer. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.